Olá pessoal, salve Maria! Hoje nós vamos finalizar esse nosso tema sobre as virtudes. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre esse tema. Então, se você ainda não assistiu algum dos outros dois vídeos, peço que você vá aqui no link da descrição para que você possa assisti-los primeiro. No vídeo passado, nós vimos uma classificação das virtudes quanto ao seu objeto, na qual elas podem ser teologais, quando o seu objeto é o próprio Deus, ou humanas, quando o seu objeto é o homem. E essas virtudes humanas também podem ser separadas em virtudes intelectuais e virtudes morais. Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma nova classificação, dessa vez, quanto à forma de obter essas virtudes. Com isso, elas podem ser classificadas em virtudes adquiridas ou virtudes infusas. As virtudes adquiridas, como o próprio nome já insinua, são aquelas virtudes que nós podemos adquirir por meio dos nossos esforços. Ou seja, vão ser realmente aquelas virtudes que vão estar completamente atreladas à questão do hábito, dos nossos atos humanos, né? Aquelas virtudes nas quais, como falamos no primeiro vídeo, os próprios filósofos gregos já tinham conhecimento, né? Aquilo na qual eles tinham conhecimento de que ao praticar hábitos bons, praticar atos virtuosos, as pessoas também vão tendendo a ter um caráter virtuoso e vão tendendo também a ser pessoas melhores. Então essa é uma dimensão mais humana, uma dimensão mais prática realmente das virtudes. No entanto, nós sabemos bem que os atos humanos, por si mesmos, eles não podem chegar a uma dimensão sobrenatural, né? Nós, por nós mesmos, não conseguimos realizar atos sobrenaturais, porque realmente estamos limitados à nossa naturalidade. E com isso nós podemos concluir que as virtudes adquiridas, elas são todas naturais. As únicas virtudes que podem ser adquiridas pelos nossos esforços são as virtudes humanas. Então quer dizer que uma virtude teologal, ela não pode ser adquirida? Sim, é exatamente isso. Por mais que uma pessoa seja extremamente virtuosa e que seus esforços cheguem até o limite da capacidade humana, essa pessoa por si mesma nunca conseguirá alcançar uma virtude teologal sem a graça de Deus. Então isso é o que nós iremos compreender melhor com as virtudes infusas. As virtudes infusas, também como o nome já nos indica, são aquelas virtudes que são infundidas por Deus na nossa alma. Então, elas são como que presentes, elas são dons gratuitos que Deus nos dá para nos auxiliar na nossa vida cristã, nos auxiliar a fugir do pecado, nos auxiliar também a adquirir outras virtudes. Por serem, então, graças dadas por Deus, as virtudes infusas, elas vão ser sempre sobrenaturais. E, por serem sobrenaturais, elas vão ter um valor, elas vão ter um mérito e uma eficácia extremamente maior do que as virtudes adquiridas. Por fim, todas as virtudes, sejam elas teologais, sejam elas humanas, todas elas podem ser infusas. Mas, mesmo uma virtude humana, que por si mesma ela é natural, ela vai então ganhar uma dimensão sobrenatural. Ela vai ser enriquecida, ela vai ser elevada. A graça de Deus, quando ela vai agir em nós, ela é sobrenatural, mesmo que se utilize de algum meio natural. Com isso, nós podemos concluir que os nossos atos humanos, eles podem sim chegar a uma dimensão sobrenatural,
mas não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Então, quando nós somos amparados pela graça de Deus, pelas virtudes infusas, os nossos atos eles podem sim chegar a uma dimensão sobrenatural. Os pagãos, por exemplo, podem sim ser pessoas virtuosas. No entanto, essas virtudes nunca poderão alcançar um caráter sobrenatural, nem chegar à perfeição, se elas não forem ordenadas para Deus. Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica que as virtudes humanas, sem a caridade, elas são virtudes mortas. Santo Agostinho também vai afirmar que sem o conhecimento da verdade, as virtudes são falsas, mesmo que elas estejam acompanhadas de ótimos costumes. Mas nós também não podemos cometer esse equívoco de almejar unicamente as virtudes infusas, por elas serem mais meritórias, mais eficazes, e simplesmente menosprezar as virtudes adquiridas, não querer mais se esforçar em ser virtuoso. Isso é um completo erro, é um completo equívoco. As virtudes infusas e adquiridas, elas estão completamente associadas entre si, na qual as virtudes infusas elas vão auxiliar as adquiridas, vão aperfeiçoar as nossas virtudes adquiridas. E, é claro, também nós precisamos adquirir as nossas próprias virtudes para que nós também tenhamos esse caráter virtuoso e sejamos mais propensos a sermos cada vez mais virtuosos. Vamos dar um exemplo bem prático dessa relação que existe entre as virtudes infusas e adquiridas por meio, por exemplo, da confissão. Suponhamos que tem uma pessoa que tem uma certa deficiência com relação à virtude da paciência, né? Ela tem um certo hábito vicioso de se irritar facilmente, de explodir em certos momentos, e então ela, por exemplo, peca, né, nesse quesito. Então ela se arrepende, né, vai confessar os seus pecados, e nessa confissão, Deus ele vai infundir em você a virtude da paciência. Né? A confissão ela é um grande momento, um sacramento na qual Deus infunde muitas virtudes, para que nós possamos sempre buscar resistir àqueles pecados que nós confessamos. Então, essa graça que Deus deu para essa pessoa por meio da confissão vai ajudá-la a ter mais paciência, a exercitar a virtude da paciência. No entanto, nós podemos ver também que se essa pessoa, mesmo arrependida, mesmo tendo recebido uma virtude infusa da paciência, se ela também não buscar por si mesmo praticar a paciência no seu dia a dia, no seu cotidiano, e gerar um caráter virtuoso, muito facilmente ela poderá cair novamente nesse mesmo pecado. Para a graça de Deus surtir efeito na nossa vida, muitas vezes é necessário que nós também demos uma resposta, que nós também façamos por onde essa graça frutifique em nós. Por isso, nós não podemos simplesmente ficar parados esperando que Deus vá resolver todos os problemas da nossa vida, esperando que Deus vá nos dar forças para ser santos sem fazer nada. É claro que nós temos sempre que rezar e pedir todas essas graças. No entanto, nós temos que dar o nosso assentimento de forma prática. Nós precisamos fazer por onde realmente isso aconteça em nossa vida. E é então, com essas definições e reflexões acerca das virtudes, que nós encerramos esse tema. Eu espero realmente que esses vídeos tenham sido proveitosos e que tenham também contribuído para a compreensão de vocês acerca desse tema tão importante para cada um de nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.